Olá pessoal, boa tarde, começando na medida desta terça-feira e hoje vamos aliar aí 3 assuntos aqui do Na Medida, né? Que é saúde, bem-estar e também beleza. Um tema bem diferente que a gente nunca abordou aqui no Na Medida. E hoje vamos estar aí desmistificando um pouco sobre a fisioterapia dermatofuncional. Por isso eu convidei a doutora Tassiana de Souza, que vai tirar aí todas as dúvidas. A doutora Tassiana, ela é formada há 26 anos, ela é fisioterapeuta, especialista profissional em fisioterapia dermatofuncional, criadora da comunidade @fisiodermato, que reúne mais de 3.000 profissionais da área. E esses profissionais, não somente aqui do país, mas aí que envolve o mundo inteiro. Depois eu vou pedir para ela aí esclarecer um pouquinho sobre essa comunidade. Seja bem-vinda, doutora Tassiana, ao Na Medida aí pela primeira vez, né? Obrigada, Diana. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema que eu amo, que é a fisioterapia dermatofuncional, que é uma área que eu escolhi e que eu, com certeza, acredito que ela beneficia muitas pessoas. Doutora Tassiana, antes da gente entrar aí nessa questão da fisioterapia dermatofuncional, que é bem ampla, né, vamos dizer assim, até para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho sobre o que é, eu gostaria que tu falasse aí sobre o que eu abri aqui, né, falando sobre a criação aí dessa comunidade @fisiodermato, que eu achei bem interessante quando eu pesquisei aí sobre o tema. Então, a comunidade ela surgiu, na verdade, da necessidade dos profissionais se reunirem e a gente começar a debater sobre as questões, inclusive divulgar a dermatofuncional, porque a fisioterapia dermatofuncional é uma das primeiras áreas de atuação da estética, né? O fisioterapeuta dermatofuncional, ele é pioneiro nos tratamentos estéticos, então a gente sentiu a necessidade de divulgar esse trabalho do fisioterapeuta, que é muito voltado para a recuperação, para a saúde, para a estética, uma área muito ampla, porque a nossa formação de base ela é muito rica. Então, hoje em dia também estamos divulgando os trabalhos de harmonização dermatofuncional. E a comunidade ela tem esse intuito, não só de cunho científico, mas também de esclarecer questões a respeito da legalidade, do trabalho do fisioterapeuta dermatofuncional, do próprio fisioterapeuta. Eu também tenho formação em Direito, eu sou bacharel em Direito, então eu acredito que todo profissional deva conhecer seu código de ética, é isso que a gente faz no canal lá do @fisiodermato. A gente procura tratar sobre todos esses temas que podem auxiliar o profissional. Vamos falar aí então, para iniciar, até para quem está nos assistindo entender um pouquinho, o que é a fisioterapia dermatofuncional. A gente sabe aí que era conhecida como fisioterapia estética, né? Mas agora também não se utiliza mais esse termo. Então, inicialmente, a fisioterapia era conhecida como fisioterapia estética, que tratava das afecções estéticas. A partir de 2009, ela virou uma especialidade reconhecida pelo nosso Conselho Federal e hoje em dia a gente tem uma associação que nos representa. Entendeu-se que ela seria muito mais do que uma área que trabalharia somente as questões estéticas, mas a gente trata de todo um contexto da saúde do ser humano. Então, assim, quando eu trabalho, por exemplo, com um paciente que fez uma cirurgia plástica, eu vou tratar o pré-operatório. Hoje em dia a gente está entrando no transoperatório, que são dentro dos blocos cirúrgicos, fazendo trabalho com os tapes, que são aquelas fitas que normalmente se usava anteriormente só em atletas, nos tratamentos ortopédicos e no pós-operatório. Então, assim, eu não vou simplesmente fazer uma drenagem linfática no paciente. Eu vou tratar o tecido, eu vou tratar a cicatriz, eu vou me preocupar se aquela cicatriz ela não está hiperpigmentando, ela está ficando escurecida. Eu vou me preocupar com a movimentação do meu paciente, como está a respiração dele. Então, ela envolve muito mais do que somente fazer um pós-operatório de cirurgia plástica. Eu vou tratar uma gama de outras questões que estão envolvidas quando um paciente ele passa por um procedimento cirúrgico. Porque como tu me contaste aí nos bastidores, o pós-operatório, ele sempre é muito tratado somente com a drenagem linfática, né? Acho até legal tu falar um pouquinho sobre isso. Claro que a drenagem linfática ela é extremamente importante, eu não poderia falar o contrário. Eu tenho 2 formações reconhecidas pela Sociedade Internacional de Linfologia, mas assim, é muito além
de você fazer somente uma drenagem linfática. A gente tem outras técnicas, a gente tem equipamentos hoje em dia de alta tecnologia que a gente consegue trabalhar para uma recuperação tecidual, por uma prevenção, por exemplo, de uma aderência, para não ficar com uma irregularidade na pele, para a gente fazer com que esse paciente ele retorne o mais cedo possível às suas atividades de vida diária. Eu vou cuidar da movimentação desse paciente. Se eu sentir que aquela cicatriz ela está tendo algum problema, eu vou começar a tratar aquela cicatriz, eu vou evitar que ela fique aderida, eu vou trabalhar numa dessensibilização daquele tecido para que o paciente ao toque ele não fique com uma hipersensibilidade. Então é um tratamento muito mais amplo do que somente a gente fazer uma drenagem linfática. Doutora Tassiana, e qual seria o diferencial, né, da fisioterapia dermatofuncional que é oferecida em relação aos procedimentos estéticos? Porque a gente fala muito nisso aqui, né? E aí as pessoas que estão nos assistindo devem estar se perguntando, mas o que tem a ver a fisioterapia, né, dermatofuncional e os procedimentos estéticos, que isso também envolve, né? E também tem a questão fisioterapia, né? É bom tu falar um pouquinho Sim. até para as pessoas entenderem melhor. Então, o fisioterapeuta dermatofuncional vai ser, por base, um profissional que vai fazer uma graduação em fisioterapia. Quando eu me graduo em fisioterapia, eu tenho uma gama de conhecimento na área da saúde, então isso nunca vai ser afastado do profissional. Quando ele escolhe trabalhar com dermatofuncional, hoje em dia a gente tem essas 7 áreas de atuação, elas na verdade se interligam, eu não consigo separar muito uma da outra, porque assim, eu vou sempre pensar na questão da saúde. Se eu tenho um paciente que ele me procura para tratar uma mancha, eu não vou simplesmente tratar aquela mancha com um creme despigmentante, eu vou fazer uma consulta com esse paciente, vou entender por que aquela mancha surgiu, quando aquela mancha surgiu, se ele tem alguma questão familiar, como é a atividade laboral desse paciente, que tratamento que eu vou poder indicar, sempre muito voltado para a parte científica. Eu tenho que entender a fisiologia do problema que o paciente está me levando, do acometimento, que sim, é uma afecção estética, para daí poder tratar essa afecção e evitar, inclusive, que ela volte. Então, assim, esse que eu acredito que seja o diferencial. Todo o nosso embasamento de tratamento, ele é muito voltado no estudo científico. E também, agora, pelo que tu tá falando aí, é a questão também de desmistificar, né, que a estética é tudo a mesma coisa, né? Porque às vezes as pessoas vão aí nas redes sociais, procuram lá no Google, na internet e acham que todos os profissionais desenvolvem a mesma coisa, né, doutora Tassiana? E não é. A fisioterapia dermatofuncional é bem diferenciada, né? Quando a gente vai tratar um paciente e qualquer que seja a dor estética, no caso que ele esteja nos trazendo, a gente tem que ter muita ética e muito cuidado. Porque a gente vê que muitas vezes, com essa questão das redes sociais, muitas vezes as pessoas acreditam que o creme que o vizinho usou, que o tratamento que a outra pessoa fez, seja o mais indicado para ela. E isso não é uma verdade. Nós somos seres únicos, com a nossa realidade de vida e com a nossa herança também genética. E isso tem que ser levado em conta, porque muitas vezes, se eu indico um tratamento de forma errada, eu posso piorar a questão daquele paciente que ele vem buscar para tratar. Então, essa é uma coisa que a gente tem que diferenciar. É um olhar muito mais científico e um olhar diferenciado para a questão estética. Eu não vou simplesmente tratar um problema ali estético em si, mas eu estou tratando o ser humano que se apresenta na minha frente, que vem se tratar comigo, eu tenho que entender todo o histórico daquele paciente. Outra coisa também interessante que tu me comentaste aí nos bastidores é a questão que com a pandemia aumentou e muito a procura na tua clínica, né? Sim. A gente sabe que não é só a questão das pessoas que estão com baixa autoestima, que procuram lá para melhorar um pouco a sua aparência, para tratar da pele, mas também a questão das dores, né? Como aumentou as dores das pessoas, né? Inclusive eu estava te relatando, né? A questão do estresse, de ficar mais online, mais em home office, isso também traz alguns probleminhas, né, pra gente. Sim, o que a gente vê é que tem toda essa questão tensional que vai refletir de forma diferente nas pessoas. Muitos começaram a trabalhar em home office, a gente até estava comentando agora que nem sempre o local, a cadeira é adequado. Muitas vezes as pessoas elas extrapolam no tempo que elas ficam fazendo o seu serviço. Então, assim, tudo isso colabora para que essas dores surjam. E a gente realmente teve um incremento muito grande assim, de procura para esses tratamentos
de dor também, não só dos tratamentos estéticos, mas dos tratamentos de dor. Os tratamentos estéticos também, as pessoas começaram a procurar porque elas queriam melhorar a autoestima. Algumas pessoas, elas agora tiveram oportunidade, por exemplo, de fazer cirurgias que elas não teriam tempo de fazer antes, então agora elas estão conseguindo fazer isso. Algumas pessoas comeram um pouquinho demais, então elas estão querendo agora, vem o verão, a gente sabe que tem uma questão de sazonalidade dos tratamentos aqui no sul, né? No verão, muitos procuram tratamentos corporais, então estão querendo ficar em forma. Então, realmente, a gente teve um incremento e uma procura por diferentes motivos. E a gente falou aí agora nessa questão da autoestima, né? Como é que tu vê o retorno desses pacientes depois que eles vão lá, fazem um tratamento, digamos aí a longo prazo e retornam à tua clínica? Como que tu vê, né, a alegria deles, né? Eu sempre tenho, assim, feedbacks muito bonitos e eu sempre fico muito emocionada porque quando a gente opta por trabalhar, né, com um outro ser humano, isso a gente tem que ter muita ética, a gente tem que ter muito respeito. Então, eu sempre procuro me dedicar muito ao tratamento de um paciente. Quando eu vou fazer, eu penso, eu entro em contato, a gente conversa, porque assim, às vezes, quando o paciente ele chega no meu consultório e eu observo alguma coisa, aquilo nem sempre é que o paciente vem buscar. Então, a gente tem que ter ouvidos muito atentos e olhos também para a gente poder entender e poder retornar para o paciente aquilo que ele vem buscar. Então, eu vejo que assim, os pacientes ficam super felizes, essa questão da autoestima, ela tem um contexto social, ela tem um contexto psicológico. Às vezes a pessoa não quer ir para a praia porque não está se sentindo bem com o seu corpo, às vezes a pessoa não sai de casa. A gente tem relatos de pacientes que têm manchas, que não saem de casa sem um protetor solar, porque realmente ficam envergonhadas, porque acham que assim, elas não estão no padrão, né? Isso é uma coisa que também é muito imposto, assim, o padrão de beleza, e a gente tem que desmistificar tanto essa questão do padrão, cada um tem a sua beleza, e também a questão de que tratamentos estéticos são fúteis. Eles não são fúteis. Quando você devolve a autoestima para alguém, quando você melhora a vida de alguém, então isso sempre vai ter um sentido. Sim. E outro ponto interessante também, doutora Tassiana, é a questão que vocês podem aí prescrever o que o paciente pode utilizar, né? Inclusive o paciente pode se dirigir à clínica, lá procurar o tratamento dermatofuncional e ele não precisa de uma orientação médica. Eu achei isso bem interessante, seria interessante também tu comentar sobre isso. Existe em função até talvez dos convênios de saúde que sempre o profissional de fisioterapia ele tem que ficar sujeito ao encaminhamento de outro profissional da área da saúde. Não, nós somos profissionais autônomos, nós fazemos uma consulta e nós damos diagnóstico e nós prescrevemos tratamentos. Então, assim, não existe a necessidade do encaminhamento do paciente para a gente poder iniciar um tratamento. Nós também fazemos solicitação de exames. O profissional fisioterapeuta ele pode solicitar exames. Isso está nas premissas da nossa profissão. E a gente também faz prescrição, tanto de nutracêuticos, né, de tratamentos orais, quanto de tratamentos tópicos. Isso vai depender muito do que o paciente precisa, mas a gente sabe hoje em dia que os tratamentos que estão em voga, eles têm essa questão in-out. Eu sempre vou tratar o paciente de dentro para fora e de fora para dentro. Então, e vai complementar o outro. Isso é uma coisa muito importante da gente salientar. É um tratamento realmente global que a gente faz. Se eu dou um suporte de um nutracêutico, de algum ativo, de alguma substância que meu corpo esteja precisando e eu faço um tratamento, por exemplo, com uma alta tecnologia, como criofrequência, como laser, eu vou potencializar o resultado desse tratamento. Outra coisa interessante também, a gente sabe que esse assunto é amplo, né? Dá para ficar uma tarde inteira aqui muita falando. coisa. Mas a questão do uso das máscaras é um tema aí que eu estou sempre abordando aqui no Na Medida, seja com dermatologistas, com outras pessoas profissionais na área de procedimentos estéticos. Como trouxe problema o uso das máscaras, né, doutora Tassiana? Muito. Isso tu também me comentaste aí nos bastidores, que a procura tem sido bem intensa lá na clínica, com problemas que surgem na pele devido às máscaras. A gente tem o problema da acne da máscara, né? A gente também tem problemas de manchas e problemas de hipersensibilidade da pele, porque acontece que eu tenho microbiota na minha pele, eu tenho os micro-organismos que já fazem parte da minha pele. Então, muitas vezes, a pessoa usa muito tempo a máscara, então eu já tenho um abafamento do rosto, isso já vai dar uma alteração, inclusive de pH, muitas vezes, da minha pele. E também a gente tem que ter outro cuidado, que a gente sabe que as pessoas precisam usar a
máscaras, mas elas precisam trocar a máscara. A gente precisa ter uma higiene. Eu sempre digo assim, a gente não usa a mesma roupa por vários dias, a mesma máscara a gente não deve usar por vários dias. A gente tem que fazer essa troca dessa máscara. E também prestar um pouquinho de atenção no material da máscara, porque alguns materiais eles não respiram muito bem, então isso também vai prejudicar. Então, outras questões que a gente fala é trocar o modelo de máscara. Por quê? Porque se eu fico ali com o tecido roçando sempre no mesmo local, eu posso hipersensibilizar e eu posso fazer uma mancha. Se eu tenho uma máscara que ela é muito apertada, ela fica fazendo uma compressão, eu posso acabar formando um sulco na minha pele, porque a gente sabe que a gente tem coxins de gordura, e eles podem se deslocar. Então imagina um profissional que ele está há 6, 8 meses usando de forma contínua uma máscara que é muito apertada, sempre numa mesma posição, eu posso ter sim uma mancha, eu posso sim ter um sulco. Então a gente tem que ter esses cuidados, sem contar a alteração mesmo de pH e as questões de irritabilidade da pele. Por isso que a gente estava falando também da mão, né? O ideal sempre é higienizar, fazer os cuidados de skincare, continuar com seus tratamentos, limpar à noite a pele, deixar essa pele respirar, usar um bom hidratante. Isso é muito importante. Sim, eu já ia entrar contigo falando agora sobre essa questão do skincare, que a gente tem comentado muito aqui no Na Medida, mas além do skincare, eu gostaria que tu falasse também sobre essa questão do álcool aí, que a gente utiliza o álcool direto, né, na nossa rotina, e isso também traz alergias. Creio que tu deve ver muito isso com os teus pacientes, né? A gente tem orientado que sempre que possível, né, a pessoa lave a mão. Além da questão da biossegurança ser melhor, a gente usa o álcool numa questão extrema de necessidade, quando você não pode lavar a mão, mas sempre que possível, lave a mão. Essa sim é a forma correta. Usou álcool gel, chegou no local que você pode higienizar, lavar suas mãos, você lave suas mãos e passe um hidratante. Sempre carregue na bolsa, eu oriento os pacientes, carrega na bolsa um hidratante, faça o uso desse hidratante contínuo. Uma outra dica que eu dou para os pacientes é à noite, que está em casa, faz uma luvinha, às vezes a pessoa não tem uma luva, mas põe um bom hidratante, mistura com um óleo que tem em casa, um óleo corporal que possa usar, coloca uma meinha mesmo e dorme com as mãos lá protegidas, lá com a meinha, e deixa aquele creme hidratar a sua pele. Isso é uma dica que eu sempre dou para melhorar. Agora, claro, se a pessoa já está com uma dermatite, se ela já está com uma questão mais avançada, ela vai precisar procurar um dermatologista, então, para usar talvez algum medicamento, né? E além de todos esses cuidados aí, né, que a gente tem que ter, né, tem que ter cautela para usar, e o álcool, né, tudo com equilíbrio até, né, para não dar problemas também na pele. Tem também uma questão aí que a gente já utiliza, mas vai utilizar bastante agora nesse período do verão, que é o filtro solar, né? Tu me comentaste que tem que saber aí o equilíbrio, tem que saber colocar a quantidade certa para não vir a ter problemas. Eu achei bem interessante isso que tu me comentaste. Sim, eu sempre falo assim, que creme bom é o creme fora do potinho, o creme que está na pele, porque como a gente comentou ali nos bastidores, às vezes eu compro um super creme, um super protetor solar, né, ele dura meses. O que acontece? A gente sabe que o protetor solar, a gente tem uma quantidade que é ideal para a gente ter uma cobertura correta para realmente fazer a proteção solar. Então, se eu coloco muito pouco protetor solar, eu não vou ter essa proteção correta. Mesmo que um protetor solar ele tenha, por exemplo, 18 horas de duração, que a gente tem hoje protetores solares que duram mais tempo, se eu tiver uma atividade que eu suo muito, que eu vou muito para o sol, que eu passo a mão no rosto, enfim, eu vou acabar retirando esse protetor solar. Então, a gente tem que fazer a reposição do protetor solar mais vezes e fazer a colocação na quantidade correta, porque senão realmente, a gente estava comentando, eu te comentei que tem estudos mostrando que muitas vezes o paciente que ele começa um tratamento para manchas e a gente faz a orientação correta, ele engaja no tratamento usando realmente o protetor solar todos os dias de forma correta, ele tem uma diminuição da mancha só pelo uso correto do protetor solar. E as pessoas também, hoje em dia, não só a luz solar, mas elas ficaram muito da frente do celular, do computador, da luz visível. Essas luzes, elas prejudicam a pele, elas também causam manchas na pele. Então, é importante, sim, o uso do protetor solar, inclusive em casa. E quais seriam, doutora Tassiana, os procedimentos aí dermatofuncionais mais procurados agora nesse período de pandemia?
A gente teve os procedimentos, né, para as questões da acne, não só a limpeza de pele, que muitas vezes a gente nem inicia com limpeza de pele, a gente muitas vezes inicia, dependendo do grau de acne, com um peeling, né, toda essa orientação de nutracêuticos, porque é importante que o paciente ele faça muitas vezes uma suplementação para a gente repor, né, alguns nutrientes, algumas substâncias que estão prejudicando essa microbiota. Agora a gente começou muito com os tratamentos corporais, a gente tem o uso da mesoterapia, também conhecido por alguns como a lipoenzimática, né, as enzimas lipolíticas. Eu não gosto muito desse termo porque ele é um termo comercial, porque a gente não usa somente enzimas para tratar e para degradar gordura, a gente usa outras substâncias, mas assim, esses tratamentos para flacidez, que são tratamentos que a gente faz a injeção de substâncias para queima de gordura, para estímulo de colágeno, eles estão em alta. A gente tem também os tratamentos de alta tecnologia, como por exemplo a criofrequência, que é uma plataforma que ela associa diferentes técnicas e que ajudam muito na questão da harmonização corporal. Eu vejo assim que a gaúcha se cuida muito o rosto, né? A gente fez muitos tratamentos faciais, mas agora a procura ela está sendo maior já pelos tratamentos corporais. E esse tratamento da flacidez e da celulite, a gente sabe agora que está muito em alta aí no verão, muitas pessoas preocupadas, né, com a sua parte estética e também com o corpo perfeito, né? Isso tem aumentado muito aí a procura, eu creio, né? E qual é o diferencial para tratar esses problemas na fisioterapia dermatofuncional? O que eu sempre busco é entender o que está levando aquela flacidez. A gente sabe que a partir dos 25 anos a gente começa a diminuir a produção de colágeno e aumentar a degradação, ou seja, a destruição do colágeno. Então, se eu busco um tratamento que ele seja mais global, que eu diferencie técnicas, que eu não use somente uma técnica, porque hoje em dia a gente vê muito que se vende assim, um tratamento X, uma alocação de equipamento Y. A gente tem que entender que se a gente entra com diferentes recursos, a gente sempre vai ter um resultado melhor no tratamento e no tratamento dessas afecções. Então, assim, eu acho que o grande diferencial é esse, a gente ter uma gama de possibilidades que o dermatofuncional tem, não só da prescrição, né, desses tratamentos, mas também da solicitação de exames para muitas vezes entender o que está acontecendo naquele organismo, para poder realmente fazer um tratamento que ele seja personalizado. A personalização do tratamento é que a gente vai ter o melhor resultado. Eu não vou tratar todo mundo igual. A minha condição, a minha realidade é uma, a tua é outra e do paciente que me procura também é outra. E para ti como profissional, né, quais são as vantagens de atuar nessa área? Eu acho que assim, a parte estética ela é sempre muito procurada, por mais que a gente tenha algumas questões de que a gente não consegue muitas vezes trabalhar com a questão da saúde. Eu sou apaixonada, na verdade, pela questão estética, então eu falar porque eu trabalho com estética, acho que tem a ver assim, com o meu dom, né, de realmente trabalhar com a fisioterapia, de querer ver o outro profissional, o outro paciente bem. Então, eu vejo que assim, eu trabalhar com a fisioterapia estética e a dermatofuncional, ela é o levar o bem-estar ao próximo. Né? E é uma área que remunera bem, a gente tem hoje em dia procurado fazer um diferencial no trabalho, a gente tem divulgado a área da dermatofuncional, que ela ficou um pouquinho apagada, então a gente também, eu até agradeço a tua oportunidade de estar aqui para a gente mostrar esse diferencial, que é um tratamento estético, mas ele é embasado na saúde. Doutora Tassiane, quais seriam as dicas indispensáveis aí para ter uma pele saudável agora no verão? Muito protetor solar, né? A gente tem que usar muito protetor solar. Hidratação é essencial, eu preciso sempre ter uma pele hidratada, porque se o meu organismo está hidratado, isso vai se refletir na nossa pele, o nosso organismo é composto por água, então a gente precisa realmente se hidratar. E eu acredito que assim, você ter uma rotina skincare em casa é extremamente importante. Eu não posso usar uma maquiagem durante o dia inteiro, usar um protetor solar, chegar em casa e não retirar isso. E não colocar pelo menos um despigmentante, ou uma vitamina C, ou um ácido hialurônico. Hoje em dia, né, todo mundo já conhece esses ativos. Então, assim, você ter
uma rotina de skincare que seja personalizada para você. O sabonete, por exemplo, ele não é um sabonete igual para todos os tipos de pele. Então, você tem uma orientação de um profissional que ele vai te dizer a forma correta e quais os ativos e quais os produtos corretos que você deve usar. Então, rotina de skincare, hidratação, proteção oral, proteção solar, e eu também hoje em dia acredito muito que essa questão dos nutracêuticos, eles hoje em dia são base para que a gente tenha uma pele bonita. Para finalizar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que tu deixasse aí as tuas redes sociais também, falasse um pouquinho onde fica a tua clínica, para quem quiser te procurar. Então, eu tenho uma clínica multidisciplinar, ela fica no bairro Passo da Areia, fica próximo ao Consulado Americano. A gente não tem só a parte de fisioterapia dermatofuncional, mas a gente também trabalha com outras áreas da fisioterapia. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, tenho fisioterapeutas que trabalham com acupuntura, tenho RPG, tenho pilates. Fica o convite para quem quiser saber um pouquinho mais do que é a fisioterapia dermatofuncional. Para quem tem alguma dúvida, vai lá, toma um cafezinho com a gente, nos procura. A minha rede social, eu tenho @fisiosdermato, que realmente é uma rede social voltada um pouquinho mais para os profissionais, né? Porque a gente tem todo esse trabalho de conscientização, de valorização e de evolução da profissão. Mas eu tenho a minha rede social, que é @doutora.tassiana_de_souza. Muito obrigada, doutora Tassiana, pela entrevista, tá? Estamos aí à disposição e abertos aí para novas novidades, vamos dizer assim, né, que vem por aí. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui e falar sobre a dermatofuncional, e fica o convite para a Tidiana ir lá me visitar também e a gente fazer um procedimento aí que você esteja afim. Muito obrigada, doutora Tassiana. E o Na Medida de hoje fica por aqui. Voltamos na quinta-feira falando aí sobre a questão do bem-estar. Como alcançar o sucesso na sua carreira? Não perca! Fique agora com o Portal RDC e o Cláudio Andrade.